Este é o Cidade de Fato, um podcast para ouvir as vozes da cidade, um espaço de diálogo. Realizamos entrevistas com especialistas sobre temas relevantes para a cidade. Cidade de Fato, a opção radiofônica que pretende manter a conexão com você, ouvinte, trazendo informações de qualidade. Nos acompanhe pela rádio UFT-FM 96,9, todas as segundas-feiras às 21 horas, e nos visite também no site de endereço www.cidadedefato.com.br. Vamos ao nosso episódio de hoje. Olá, sou o professor Basoli, este é o Cidades de Fato e o nosso episódio de número 130. O tema do nosso programa de hoje é a moradia como base estruturante para a população em situação de rua, e o nosso convidado para discutir esse tema relevante é Luiz Corrara. Prazer enorme, Luiz, em tê-lo aqui conosco, pela relevância do tema, pela importância, né, e evidenciando até um momento especial a eleição do Papa, quem sabe hoje vai permear aí a nossa conversa. Eu que agradeço, professor Basoli, dessa oportunidade, dessa troca, dialogar sobre um tema importantíssimo, que é a população em situação de rua. É uma população que vive nas cidades brasileiras sofrendo as maiores violações da dignidade humana. E a gente torce, sim, que o novo Papa, o Leão XIV, possa pautar essa realidade de injustiça social que precisa ser superada. Luiz Corrara é doutor em Arquitetura e Urbanismo e pós-doutor em Sociologia Urbana. Atua como assessor no Centro de Apoio e Assessorias e Iniciativas Sociais, CAIS, secretário executivo do Centro Gaspar de Direitos Humanos e membro da Pastoral Nacional do Povo de Rua. O Cidades de Fato de hoje quer propor aos ouvintes a reflexão sobre o direito fundamental à moradia digna, trazendo para o nosso público um tema que deveria merecer maior atenção pelas nossas autoridades, as pessoas em situação de rua. Vamos falar de um trabalho relevante publicado em nosso país, mas queremos pensar de maneira mais ampla e, por esse motivo, trazemos uma matéria do The Weekend Report, publicada por Andrei Seaton. Andrei aborda a pessoa em situação de rua no Reino Unido, combinando a sua narrativa pessoal com dados estatísticos e análises políticas para criar um argumento de análise poderoso. A força do seu texto reside na forma como tece a experiência vivida com dados factuais, tornando o problema da falta de moradia mais tangível e humano. Traz a sua história pessoal na condição de sem-teto por 5 anos. Isso imediatamente estabelece um tom empático e desmistifica a ideia de que a falta de moradia seja um resultado de escolhas ruins, mostrando como a linha entre um lar e não poder ter esse lar ser surpreendentemente tênue. Ele também faz uma transição da experiência pessoal para o contexto nacional e internacional, apresentando estatísticas alarmantes que posicionam o histórico do Reino Unido em falta de moradia como o pior no mundo desenvolvido. O ponto crucial da matéria é a desconstrução da percepção comum de pessoas em situação de rua. O autor argumenta que, para a maioria das pessoas, isso significa dormir nas ruas, mas a realidade é que devemos considerar as pessoas que vivem em acomodações temporárias e frisa que essa distinção é fundamental, porque essa situação, por não ser retratada, minimiza uma questão que é devastadora. Ele centra as críticas às políticas habitacionais, ou seja, as barreiras para acessar moradia social, incluindo a lista de espera enorme e a falta de oferta. Estamos falando em milhões de pessoas. Pondera que a perda de rendimento dos mais pobres, cortes em benefícios e a incapacidade de pagar o aluguel são fatores relevantes na análise do problema. Difícil compreender um país rico como o Reino Unido, estou falando em razão da habitação ter se tornado um ativo financeiro, não garante um lar para todos. Embora se reconheça uma rede vibrante de ativistas e instituições buscando soluções, é necessário investimentos pesados para resolver o problema. Assim, queremos traçar um paralelo na nossa conversa de hoje com a realidade brasileira,
onde quase 3 mil pessoas passaram a viver em situação de rua na cidade de São Paulo no primeiro trimestre desse ano. Esse número se soma a um contingente que, em março, chegou a 96.220 pessoas, o que representa uma população maior do que muitos municípios brasileiros. Estabelecendo esta contextualização, nos cabe frisar que os autores do livro A Moradia é a Base Estruturante para a Vida e a Inclusão Social da População em Situação de Rua, nosso tema da conversa de hoje, também mostram histórias de pessoas. Portanto, esse livro não é apenas um documento acadêmico sobre a população em situação de rua. Ele retrata uma dimensão de sofrimento das pessoas, a exemplo da luta das mulheres grávidas nas ruas, sofrimento de crianças, o preconceito e, especialmente, a invisibilidade. Portanto, aqui temos uma dimensão humana impressionante. Os pesquisadores estiveram no mesmo cenário onde os preconceitos e estigmas são permanentes, e somente com apoio e políticas sociais seria possível incluir milhares de brasileiros ao direito à cidade. Eles apresentam índices demográficos que demonstram o quanto a cidade discrimina os mais pobres e trabalhadores dos centros urbanos. O livro oferece uma janela para a sociedade olhar o contexto atual das ruas e moradias precárias das cidades. Destacam: a moradia é o primeiro direito. Portanto, Luiz, diante desse contexto, como interligar a habitação ao tema relativo à pessoa em situação de rua? O senso comum vê esse grupo como alguém que abandonou o seu lar por vários motivos, porém tem lugar para retornar. Comumente, as reportagens na mídia em geral têm esse enfoque. Complementando a pergunta que eu te faço nesse momento essa realidade não estabelece maior complexidade quando trata no livro a moradia como primeiro direito? Lembrando também do direito de moradia constitucional. Nos fale um pouco sobre essa questão, Luiz. Acho que é importante a gente compreender como é gerado esta realidade que é a população em situação de rua. Porque a população em situação de rua e todas as outras questões sociais são fruto do modelo de desenvolvimento social, econômico e de desenvolvimento urbano que gera as injustiças, o preconceito, a questão da parofobia e que, dentro desses todos, as populações mais frágeis vão acabando ficando na situação de rua. Eu digo isso porque é importante a gente compreender que lugar social nessa estrutura está a população em situação de rua. Por quê? No sistema que nós vivemos, se culpabiliza essa população como uma forma de naturalizar essa realidade e justificar a não ação de políticas públicas estruturantes. E quando a gente diz moradia para a população de rua, é um tema bastante ainda difícil ser compreendida nos órgãos públicos. Teve avanços, mas ainda não suficiente. Por quê? Apesar da moradia ser um direito social, ela é uma mercadoria valiosa, talvez a mercadoria mais cara. Então, relacionar moradia com a população de rua parece, aquelas pessoas que não são merecedoras querem moradia? Eu escuto isso muito. E também acompanho a população em situação de rua há muitos anos. Conheço dezenas e centenas de histórias de pessoas que trabalharam durante muitos anos, ou por perda de renda, ou a renda insuficiente, acabaram indo para a situação de rua, e na rua você se compromete com todas as outras questões, como droga e outros riscos que se tem. Por que eu digo que é fundamental a gente discutir a população em situação de rua, relacionar com a moradia? Porque sem uma moradia não é possível uma pessoa ter saúde. Sem uma moradia não é possível uma pessoa fazer um tratamento de saúde adequado. Sem uma moradia não é possível ter uma educação adequada. Sem uma moradia você não consegue se manter no emprego. E sem a moradia você não mantém os vínculos sociais e familiares. Então a moradia é a base de tudo. Então, qualquer inserção social é necessário que o primeiro passo seja a moradia. E reforçando a contradição que nós temos na questão da moradia no Brasil. Em
2010, nós tínhamos no Brasil 6 milhões de domicílios vazios. No censo de 2022, no Brasil possuía 11 milhões e 400 moradias vazias. Produz-se muita moradia e aumenta o número de pessoas em situação de rua. Então, é a contradição do nosso sistema que a gente vive. Como já foi dito aqui na cidade de São Paulo, conforme o Observatório da População, das Políticas Públicas da População em Situação de Rua, da UFMG, com base no CAD único, na cidade de São Paulo, em abril, havia cerca de 96.200 pessoas em situação de rua. Mas, se a gente olhar, nós temos quase 700 mil domicílios vazios na cidade de São Paulo. Então, é uma situação muito contraditória. Produz-se muita moradia e mais gente fica sem moradia. E dá um exemplo aqui que estava dizendo do problema de uma capital rica como a cidade de São Paulo e um grande número de pessoas em situação de rua. Um quarto precário de um cortiço na cidade de São Paulo, pequeno, de 10, 12 metros quadrados, custa entre 800 a R$1.000. Uma pessoa ganhando um salário mínimo não consegue se manter em um cortiço que tem uma situação extremamente precária. Então, nós vemos que a estrutura urbana impede as pessoas viverem com dignidade humana. Luiz, é interessante. Pelo menos vemos a confusão entre o direito à propriedade, né, considerando aí a função social, evidentemente, e o direito à moradia. Você consegue enxergar aí, ver caminhos, né, para que sejam ampliados a oferta a esse direito social? O direito à moradia, assim como o direito à propriedade, são dois direitos constitucionais que a gente reconhece. Mas agora, olhando a realidade do Brasil e também olhando a Constituição Federal, que no artigo 6º reconhece a moradia como um direito constitucional, um direito social, é fundamental que a gente crie e faça programas que assegure, primeiramente, a moradia como um direito social, que é a base até para depois acessar os outros direitos. Tem experiências aqui em São Paulo, eu participei da elaboração do Programa de Locação Social, que é um programa que, já com muitas experiências nos países, principalmente da Europa, que é onde o poder público mantém como proprietário das unidades habitacionais e possibilita acesso da população de baixa renda através da locação. E essa locação tem um preço, aqui em São Paulo, de cerca de 10 a 15, até 15% da renda da pessoa ou da família. Por que pode ser um valor baixo? Porque, como a propriedade mantém pública, então o poder público pode permitir o acesso, não é uma venda, onde tem que ter o retorno do investimento, pode manter a locação em valor acessível para a população. Então, é possível, por exemplo, o programa de locação social, é possível também, quando fala em população em situação de rua, o modelo Moradia Primeiro, internacionalmente reconhecido como Housing First. Eu já fiz estudo dessas experiências, que pena que no Brasil nós não fazemos muito registro, mas no final dos anos 70, 80, a gente fez muitas experiências de acesso à moradia para populações em situação de rua, em Belo Horizonte também, mas a partir de uma experiência nos Estados Unidos, do acesso à moradia primeiro, se foi desenvolvendo essa experiência que hoje existe em quase todo mundo, a discussão do moradia primeiro, Housing First, onde, no atendimento à população de rua, o primeiro acesso ao serviço público é a moradia. E, a partir da moradia, a pessoa acessa as outras necessidades, como trabalho, renda, saúde, assistência social, educação. E se viu, a partir dessas experiências, que 80% das pessoas em situação de rua, a partir desse acesso primeiro na moradia, não retornaram mais para a situação de rua. Então, essa experiência hoje já é bastante estudada, tanto nos Estados Unidos, Canadá e vários países da Europa, e mostra que ela é muito mais eficiente e eficaz no enfrentamento do problema da situação de rua. Eu digo mais eficiente porque o custo do acesso à moradia primeiro é mais barato que o acesso aos serviços de acolhimento que existe aqui em todo o Brasil e também fora do Brasil, né? Que deveria ser um programa de emergência e não um programa contínuo para a população em situação de rua. Então, existem experiências de acesso à moradia. Agora, também, o Minha Casa Minha Vida, o Faixa 1,
também ela tem um subsídio alto. Eu conheço várias pessoas que estiveram em situação de rua e acessaram o programa Minha Casa Minha Vida, o faixa 1, e conseguiram se manter. Agora, quando a gente fala de acesso à moradia para a população em situação de rua, tem que levar em conta que é uma população que está numa situação de extrema vulnerabilidade. Então, a gente está dizendo da moradia à casa, todo o abrigamento, a localização dela também é fundamental, mas também todo o apoio social conforme a necessidade de cada indivíduo, para que, com a sustentação da moradia, com base na moradia protegida, ela possa também dar outros passos necessários no cuidado da saúde, no acesso ao trabalho, à renda, à educação e outras necessidades essenciais. Então, quando falamos moradia para a população de rua, é a casa com todo o apoio social necessário. Nós acompanhamos a campanha do Despejo Zero, né, que iniciou em São Paulo, enfim, e teve aí uma dimensão nacional, né, e observamos alguns resultados bastante positivos, né, especialmente na pandemia. Porém, né, os despejos retornaram e sabemos que é difícil conter, especialmente a nível nacional. Estamos falando aí do país continental, né? E aí eu te pergunto, estabelecer mecanismos para garantir a segurança da posse não seria um caminho para sedimentar o direito à moradia? Olha, professor, tem tudo a ver com o debate da população em situação de rua. Porque quando a gente discutiu, estamos falando em população de rua, 3 questões a gente deveria levar em conta e pensar. Primeiro de tudo é como evitar que mais pessoas venham para a situação de rua. O segundo é criar alternativas para quem está em situação de rua possa deixar essa condição de vida. E também, enquanto a pessoa está em situação de rua, não tem soluções, ter atendimentos que proteja para que ela não possa sofrer mais violações da dignidade humana. Então, pegando esse primeiro item, que tem a ver com a questão do despejo zero, e eu também faço parte de uma entidade que acompanha mais de 200 ações de comunidades em situação de despejo. Então, para evitar que mais pessoas vão em situação de rua, a primeira coisa é evitar os despejos e reintegração de posse de famílias vulnerabilizadas, quando é impossível a não manutenção dessa população, por situação às vezes de risco ou outras questões, é fundamental que o poder público assegure o acesso à moradia para essa população. Porque o despejo tem levado as pessoas para situações de risco ou situações de moradia muito mais precárias e muitas para a situação de rua. A gente conhece muitas pessoas que passaram por vários despejos e depois foram desestruturando até chegar na situação de rua. Então tem que ter programas de proteção, por exemplo, de auxílio de aluguel por um tempo necessário, não por alguns meses só, para famílias que estão em situação de dificuldade e assegurar também acesso ao programas de renda para essa população. E também, pensando já em quem está em situação de rua, é preciso que tenha política pública de moradia para diferentes modalidades. Também é importante a gente reforçar isso, porque quando se fala população em situação de rua, é uma realidade bastante heterogênea. Temos pessoas em situação de rua que estão numa situação de gravidade já bem grande, muita fragilidade, que precisa de ter todo um cuidado mais especial, individualizado. Tem pessoas que às vezes têm até algum comprometimento, mas ainda mantém autonomia. E temos muita gente na situação de rua que acabou de perder a moradia ou o emprego. Então, é preciso ter programas que seja estruturante para a saída da rua, que é moradia, saúde e a questão do trabalho. Eu reforço também da saúde, é importante, porque na rua a gente encontra muitas pessoas com comprometimento de saúde, mas nunca foram diagnosticados e nunca tiveram acesso a tratamento. Isso também foi um dos fatores que favoreceram com outras questões que a pessoa fosse para a situação de rua. Então, acho que a luta do despejo a zero tem tudo a ver com a realidade da população em situação de rua, porque o despejo é uma das formas que leva as pessoas em situação de rua. Como você enxerga, Luiz, as perspectivas de gênero, racial e etária nas discussões sobre o direito à moradia e à cidade? Olha, está totalmente conectado à realidade do não direito à cidade com o racismo, a questão de gênero,
mesmo várias outras questões. Por exemplo, olhando a população em situação de rua, do total da população, cerca de 70% ela é ou parda ou preta, é negra, né? Então, só para dizer que concentra nessa população. Quando a gente olha também na realidade das famílias sem moradia ou que moram em moradia em condições precárias, sem teto, também a maioria é população preta e parda. Então, tem uma relação histórica do racismo estrutural que mantém as pessoas nessas condições, nas periferias urbanas e também na situação de rua. E nós temos a questão de gênero também, que é importante destacar. Na rua, as mulheres, ou mesmo mulheres trans ou pessoas trans, são as maiores vítimas de violência. Então, estar em situação de rua é você estar exposta em todos os tipos de violência, que a própria situação já é uma violência, mas outras violências decorrentes dessa situação, de agressões físicas, apreendimento dos documentos pela vigilância urbana também, e também até assassinato. A gente acompanha tempos em tempos, em todas as cidades do Brasil, populações em situação de rua sendo assassinadas. E as mulheres em situação de rua são vítimas do machismo, abuso e todo tipo de violação de gênero que existe na rua, ainda agrava muito mais. Às vezes até praticado por homens em situação de rua também, mas também por outras pessoas da sociedade que aproveita dessa fragilidade e vulnerabilidade para abusarem das mulheres em situação de rua. Outra questão grave também são pessoas trans, travestis, que, devido todo preconceito e a criminalização, grande parte vão para a situação de rua e na rua também são vítimas de muitas violências. Então, acho que todo esse racismo estrutural e também a discriminação de gênero tem tudo a ver com a nossa realidade que estamos tratando, que é da população em situação de rua. Só dizendo que na rua agrava ainda mais essa condição de vida. Olhando o seu estudo, né, eu destaquei aqui duas questões que eu acho que é essencial, que você menciona, né, o impacto da falta de moradia para as crianças em idade escolar e para as mulheres aí durante a gravidez, né? Então, fale um pouquinho dessas experiências aí que você destaca aí, você fala no seu estudo. O professor Basoli, eu fiz um estudo para compreender como a precariedade da moradia atinge as crianças. Porque muitas vezes a gente fala moradia precária, déficit habitacional, moradia inadequada, são questões muito genéricas e amplas. Eu fui, então, ouvir e conhecer e poder comparar crianças de baixas renda, que estudam num bairro aqui bastante precário, central da cidade de São Paulo, que moram em Cortiço, e também comparando com crianças da mesma sala, que apesar de ser criança também de baixa renda, mas mora em moradia em condições um pouco melhores, que não eram Cortiço. Só para você poder ver assim, as crianças que moravam em Cortiço, a primeira questão foi a rotatividade. Em um ano, 50% das crianças que moravam em Cortiço havia mudado de moradia, até porque o preço no Cortiço é muito irregular, aumenta, a renda cai, principalmente no trabalho informal, as famílias têm que mudar, então as crianças mudavam de um Cortiço para o outro mais de uma vez por ano. Outra situação que pude perceber com as crianças que moravam em Cortiço, elas não dormiam direito, porque são lugares com muita gente, com falta de espaço dentro de casa, e com isso elas chegavam na escola cansada, com sono, e ainda eram reprimidas na escola, levavam bronca porque também as crianças que moravam precariamente não tinham lugar nem para estudar. Elas não tinham nem espaço onde fazer a lição. E quando chegava na escola ainda era repreendida porque não fazia a lição. Então, uma série de questões que as crianças que moravam precariamente, elas iam sendo prejudicadas no desenvolvimento e no desempenho escolar. E cada vez mais elas desestimuladas. Eu tive situações, por exemplo, de uma menina que dormia na cama junto com outra irmã menor e no Cortiço não tinha muito lugar para tomar banho, sofria bullying, a escola, muitos professores, pessoas muito valiosas que tentavam proteger dessa situação, ela ainda tomava banho para evitar que sofresse bullying. Então, a evasão escolar das crianças que moram precariamente é alta. E depois de chegar na avaliação final dessas crianças da quarta série, eu pude avaliar crianças de mesma faixa de renda familiar,
tinha 4 vezes mais chance de ser reprovado. Quando a gente comparava no final do ano as crianças que moravam precariamente no cortiço e aquelas que moravam em condições melhores, as crianças que moravam em cortiço, em número, é lógico que foram reprovadas 4 vezes maior a avaliação. E também muitas, porque não conseguia manter, mudaram. Eu acompanhei uma criança que foi despejada durante um ano 3 vezes da moradia. E é lógico que ela perde o material numa emergência de despejo. Quando chega na escola, ainda ela recebe bronca porque ela perdeu o material, que ela não sabe cuidar. Então, o processo de exclusão também perpassa pelas condições de moradia. É importante a gente dizer como a moradia é proteção para as mulheres. A gente vê que todos os riscos que as mulheres vivem no cotidianamente, nas ruas, e principalmente mulher que está em situação de rua, é pela falta de moradia. Muitas vezes ela fala, agora que eu estou numa moradia, eu sinto segura. Só para dizer, pesquisando uma mulher que esteve em situação de rua e agora estava na moradia, perguntei para ela, nome fictício, Maria Aparecida, o que significa para você ter uma moradia agora? Maria Aparecida parou, ficou pensando, falou, moradia para mim é proteção ao corpo, é proteção à vida. Você não imagina tudo que eu passei nos 20 anos que eu dormi na rua, todo tipo de abusos e doenças. Então, isso é suficiente para a gente compreender como a moradia para a mulher e todas as pessoas que não têm moradia digna, ela é estruturante e fundamental. Ela é proteção à vida e proteção ao corpo das pessoas e principalmente das mulheres, como relatou a Maria Aparecida. Num dos capítulos do livro, você reporta aí as experiências vivenciadas aí junto à Pop Rua. Experiências que mostram o reforço aí das desigualdades, do preconceito, da discriminação, enfim, fala um pouco aí desse sentimento. Eu, durante muito tempo, já venho discutindo a questão da moradia para a população em situação de rua. Sempre foi muito difícil ser escutado nesse sentido, porque as pessoas, mesmo pessoas às vezes progressistas, quando a gente discute moradia para a população de rua, já teve muita gente no paralelo fazer pergunta, não, mas é moradia mesmo que eles precisam? Assim como, esse pessoal precisa de moradia? Outros perguntarem, mas eles não estão já acostumados com a rua, será que vão acostumar com a moradia? Outros falam, mas eles bebem, e eles usam droga. Uma série de opiniões já formadas em relação a essa população. Às vezes a gente ficava precisando explicar. E o que eu fiz, que é essa pesquisa que você está fazendo referência? Eu perguntei, já se ouviu quem esteve em situação de rua e hoje está na moradia? Porque nesse processo sempre acontece, até com o apoio das organizações sociais e algumas políticas públicas específicas, também da pastoral, de pessoas ser acessadas. Então, o que eu fui fazer? É preciso ouvir quem esteve na situação de rua e hoje está na moradia. Então, foi uma pesquisa de ouvir na cidade de São Paulo, Belo Horizonte, Salvador e Fortaleza. Eu ouvi 52 pessoas que estiveram em situação de rua e hoje estavam na moradia. O que aconteceu? Mudou? Eles perderam a moradia? O que aconteceu de fato e o que mudou na vida delas? Então, algumas questões importantes, ouvindo essas pessoas, foi, primeiro, aquele exemplo da Maria Aparecida, por exemplo, quando ela diz ter acessado a moradia foi proteção à vida, proteção ao corpo. Outras pessoas disseram ter moradia dá um sentimento de cidadania, porque quando eu estava na situação de rua, sentia até pelos olhares que eu não era uma pessoa comum, sempre era vista já com discriminação. Outras pessoas disseram ter moradia, ter projeto de vida, porque várias relataram, quando a gente passa no serviço social, eles fazem o PIA, do projeto de vida da pessoa, as entrevistas. Como que eu posso ter um projeto de vida se eu não sei nem onde eu vou dormir hoje e se eu vou acordar vivo amanhã? Isso foi o que o pessoal disse bastante. Outra coisa também, consultei muito, mas e para acostumar na moradia? Muitos disseram, quem consegue acostumar a dormir num papelão duro, num chão duro, frio, quem não vai acostumar num colchão? É lógico, também tem toda uma história de quem tem um vínculo social
não adianta separar de um dia para o outro todas as pessoas que ela conhece levando para um lugar distante. Também a gente vê muitas experiências que é preciso ter todo um trabalho de mediação. E dos resultados importantes que a gente teve, por exemplo, foi quem acessou moradia, reconstrução dos vínculos sociais e familiares. Várias pessoas puderam reencontrar a família, reestruturar a família. Eu tive um caso aqui de São Paulo, que uma pessoa saiu do Pernambuco, fazia 12 anos, havia deixado uma filha muito pequena, menos de 1 ano, vindo para trabalhar, mas caiu para a situação de rua aqui na Baixada Santista, cidade de São Paulo, e na medida que estabilizou, conseguiu uma moradia, né? Falou com a família. A esposa pensava que ele tinha enriquecido e esquecido. Ele contou a situação, trouxe a esposa e a filha e hoje vive junto. Então, de poder reconstruir esses vínculos familiares, também de pessoas que voltaram a estudar, mas também eu tive, conhecendo aqui, foi em São Paulo, de pessoal que estava debaixo do viaduto, já um cerca que acessou locação social, que quando mudou para essa moradia, saíram do viaduto com crianças pequenas ainda, e a Keila dizia, meus filhos já na creche sofriam preconceito que era chamado aos do viaduto, já as próprias crianças. E quando eu fui fazer as pesquisas, os 3 tinham prestado Enem com perspectiva de universidade pública, só para ver como a moradia muda isso daí. E tem casos também de saúde, de superação. Uma pessoa me contou que ela está na locação social, quando num programa da gestão da Marta Suplicy, que a gente trabalhava, em vez de levar para os albergues, a gente levou para os hotéis, depois para a moradia e também conseguimos trabalho. Essa senhora tinha aposentada e ela fala, agora na locação social, eu pago pouco, tenho um médico aqui, um posto de saúde, meu psiquiatra, e tenho acesso ao remédio, eu me cuido e vivo muito bem, sou feliz. Ela falou, a doença que eu tenho, se eu estivesse na rua, já tinha morrido, e foi por o que me levou a ser jogada na rua. Ela tem esquizofrenia e ela mantém um tratamento regular e ela diz na adolescência foi jogada na rua por causa dessa doença. Então imagina uma família de baixa renda com um adolescente com esquizofrenia sem diagnóstico e tratamento. Vai para a rua. É uma realidade de grande parcela de gente que está na rua. E então ela contando que com a moradia ela se estabilizou, tem a aposentadoria de um salário mínimo e consegue sobreviver de uma forma adequada, né? Porque o aluguel é bem barato, 10%. Então, eu tenho várias situações que a gente pôde ver que a moradia garantiu a mudança de vida. Nós tivemos também pessoas que estiveram em moradia e perderam, mas 2 questões foram fundamentais e básicas. Primeiro, a localização. No caso de Salvador, no Jardim das Bromélias, que era 2 horas do Pelourinho, onde era um conjunto, onde não tinha nenhuma infraestrutura e transporte caro, 2 horas do Pelourinho. Algumas pessoas perderam a moradia porque não tinha nem como se alimentar e não tinha nenhuma proteção social. Agora, também um grande desafio foi pessoas que perderam por crime estruturado nesses locais, que exigiram que eles abandonassem, vendo que era a situação mais frágil. Mas esse trabalho pôde mostrar que é fundamental o acesso à moradia. E a moradia muda a vida das pessoas em situação de rua. Lógico, sempre reforçando a moradia com todas as proteções necessárias conforme a fragilidade de cada pessoa. Infelizmente, estamos chegando ao final do nosso episódio de hoje, né? E assim, gostaria de pedir ao nosso convidado de hoje que deixe aí uma indicação cultural para os nossos ouvintes. E também nos diga, para você, Luiz, o que são cidades de fato? Olha, cidades de fato que a gente quer, aquela cidade que acolha todos, onde as pessoas possam conviver e não sofram uma discriminação cada vez mais, e não seja cidades desiguais. Às vezes, dentro de uma mesma cidade, há segregações conforme as condições sociais das pessoas. Então, acho que uma cidade onde todos possam conviver de forma humanitária, tranquila e justa, solidária, nesse sentido. Também, para finalizar, só queria dizer, fiz um estudo para o Ministério dos Direitos Humanos no final do ano passado e pude mostrar que é possível implementar o Housing First, moradia primeiro, no Brasil. Experiências da cidade de Franca, que mostrou que, a partir da experiência da prefeitura, mostrou que é muito mais barato garantir o acesso à moradia do que os serviços estruturado de assistência, como, por exemplo,
a casa de acolhimento. Com custo, às vezes, menos da metade você garante a moradia. E também, para finalizar, para quem está participando, eu só queria mostrar, esse livro é uma síntese, a moradia, base estruturante para a vida e inclusão social da população em situação de rua, que sistematiza um pouco essas experiências com a população de rua que acessou a moradia nas 3 cidades do Brasil, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador e Fortaleza. É uma pesquisa na Universidade Federal do ABC. Também, só para dizer que foi importante isso para a gente poder ouvir a população em situação de rua, porque muitas vezes nós temos muitas opiniões, diagnóstico sobre ela, preconceito ou naturalização da realidade sem conhecer e ouvi-las, essas pessoas. Luiz, eu gostaria de agradecer imensamente a sua enorme contribuição ao nosso projeto. Com certeza é um acréscimo enorme e fica aqui no acervo, tanto da universidade, né, como também para os cursos, né, que terminam acessando aí o nosso material. Agradeço aí a sua disponibilidade de estar aqui conosco e fica aí as suas últimas palavras. Eu que agradeço, acho que é uma troca, né? Cada dia a gente está aprendendo, mas só colocar, quando a gente fala em população de rua, é importante ouvi-los, porque são tanta discriminação e estigma que às vezes a gente nem consegue ouvi-lo. Ouvindo a gente vai descobrir um mundo tão diferente, pessoas como nós, com sonhos, desejos, falhas, mas que também querem uma vida digna. Um abraço a todos e muito obrigado. E junto aí nessa caminhada por uma cidade melhor, mais justa, que queremos. Agradeço aí aos nossos ouvintes, né, que nos acompanham aí semanalmente. Esse programa foi extremamente rico, aí fica aí a nossa contribuição para a discussão do tema, né, pessoas em situação de rua, e aguardamos aí todos aí na próxima semana. Cidade de Fato de hoje contou com Giovana Ferreira na locução, Júlia Conca, Érica Nascimento, Giovana Ferreira, Aline Silva e Karine Corrêa no desenvolvimento de conteúdo, Rodrigo Basoli no design gráfico, apoio técnico e edição, professor João Basoli na produção e coordenação geral. Agradecemos imensamente aos nossos convidados e à equipe do Cidade de Fato, mas especialmente a você, nosso ouvinte. Semana que vem voltaremos com novos temas e novas entrevistas. Até lá!